Existe vida depois do divórcio. Pedir o divórcio nunca é uma decisão fácil. É um mar de incertezas. Eu tinha questionamentos. Será que eu vou conseguir? Será que eu vou conseguir cuidar de 2 filhos sozinha? Como será a minha vida depois do divórcio? E se eu não conseguir? E se não der certo? E se alguma coisa acontecer na minha vida? Todos esses questionamentos pairavam os meus pensamentos dia após dia. Meu nome é Leidiana Benim e nesse vídeo eu vou partilhar um pouquinho da minha história com o divórcio, dos desafios que eu enfrentei, os medos que eu tinha e como eu fiz nessa jornada para poder encontrar uma solução para um problema que, quando a gente está dentro desse problema, no olho do furacão, a gente não consegue enxergar soluções. Eu espero que esse vídeo contribua com você, com a sua vida, com as suas escolhas e com o seu futuro. Será? Era um dos maiores questionamentos que eu me fazia todos os dias durante o período em que eu vivenciei o processo de decidir me divorciar. O fato é que eu não aguentava mais sobreviver do jeito que eu estava e eu não tinha forças para sair daquele lugar. Vivia um conflito entre o pensamento casamento é para sempre e a violência física e emocional. Eu tinha 21 anos naquela época. Não tinha casa para morar se eu me separasse, não tinha independência financeira, não tinha trabalho e tinha 2 crianças, o Lucas e a Isabela. O Lucas com 1 ano e 9 meses e a Isabela com 1 ano de idade. Como eu iria pedir o divórcio com 2 filhos para criar, sem estrutura financeira e sem estrutura emocional, porque eu estava acabada, eu estava fragilizada, eu estava numa situação que eu não conseguia ter discernimento para fazer as minhas próprias escolhas. Eu não tinha mais casamento. E o ambiente em que eu vivia não era saudável para criar o Lucas e a Isabela. Era urgente que eu tomasse uma decisão, porém eu não tinha forças para sair daquele casamento. Foram 2 anos entre eu perceber que eu não estava feliz no casamento e o dia que eu pedi o divórcio. Durante esses 2 anos eu tinha a esperança de que a pessoa com quem eu estava casada mudasse. E ali eu assumi uma obrigação de esposa. Era como se eu quisesse ajudar a pessoa a mudar algo que ela não estava disposta a mudar. Então eu fiquei esses 2 anos numa tentativa, dia após dia, de resgatar um relacionamento que já estava fadado a terminar. E eu acreditava que casamento era para sempre e que, como mulher dele, eu teria que estar ali do lado, suportando todas aquelas questões que estavam acontecendo, só que eu já não aguentava mais. Eu lembro de um dia que um irmão dele olhou para mim e disse: "Eu não sei como você aguenta". E eu falei para ele: "Eu não estou aguentando mais". Foi numa consulta psicológica em que eu conversava com um psicólogo e eu disse para ele: "Eu não sei o que fazer". E ele respondeu para mim: "O que não tem solução, solucionado está". Ele disse que se eu não sabia o que fazer, eu não poderia fazer nada. E aquilo me trouxe um sentimento de angústia, porque eu sabia que eu não queria passar o resto da minha vida vivendo daquela maneira, porque aquela maneira estava sendo uma violação à minha vida, uma violação a quem eu sou, quem eu era, e uma violação à vida do Lucas e da Isabela, e eu precisava tomar uma decisão. Mas eu queria que alguém dissesse para mim: se separa, você vai conseguir, vai dar certo. Eu queria o apoio, eu queria que alguém viesse e me acolhesse naquele momento. E ninguém me acolheu naquele momento. E eu precisei tomar essa decisão sozinha. E essa decisão veio
de um ímpeto de coragem, como eu falei para você antes, de um dia que tinha situações que aconteciam na vida da pessoa com quem eu era casada que eu não suportava mais. E por respeito à privacidade, eu não vou citar aqui no vídeo. Porém, eu sabia que eu precisava tomar uma decisão, senão aquilo também poderia comprometer a minha vida. Então eu cheguei em casa do psicólogo, eu olhei para a pessoa com quem eu estava casada e eu disse: se isso acontecer outra vez, eu vou embora com as crianças. Naquele momento, eu entendi que quem tinha tomado a decisão de casar tinha sido eu. Então, a decisão do divórcio também seria minha. Foram 3 meses entre o dia em que eu falei que se a situação acontecesse novamente eu iria embora, até o dia que a situação aconteceu. E quando o evento aconteceu, eu olhei nos olhos dele e disse: amanhã eu vou embora com o Lucas e com a Isabela. No dia seguinte, eu arrumei o Lucas e a Isabela, preparei as nossas roupas numa trouxa enrolada num lençol e fui para casa do pai e da mãe. Fazia 1 mês que o meu pai e a minha mãe tinham ido morar na cidade em que eu morava. Então ali eu tinha uma casa para morar, eu tinha um teto para ficar. Porém, eu ainda não tinha trabalho, eu não tinha nenhum recurso financeiro. É aquele velho ditado que diz: eu saí com uma mão na frente e outra atrás. Depois disso, eu comecei a trabalhar e precisava resgatar emocionalmente e fisicamente uma mulher que estava estilhaçada. Todas as vezes que eu lembro, eu me sentia uma taça quebrada no chão, tendo que resgatar os pedacinhos pequenos, minúsculos, para encontrar um encaixe e tentar reconstruir aquela mulher que estava acabada. Eu não sei exatamente como esse vídeo vai encontrar você. Se com vontade de desistir, sem forças de lutar, sentindo medo, com dúvidas, incertezas sobre a vida que você vive e a vida que você sabe que você pode viver. Porém, eu quero trazer aqui um pouquinho de acolhimento para você, que foi algo que eu não recebi dentro do meu processo e que fez muita falta para que eu pudesse ter um pouquinho mais de leveza dentro da decisão e de todos os dias que se sucedem ao divórcio, porque os problemas não terminam quando a gente pede o divórcio. Alguns problemas terminam, outros modificam o cenário e vão se repetindo na nossa vida, enquanto a gente não consegue identificar as causas que trazem eles à tona. Quando estamos vivendo relacionamentos tóxicos com violência física, violência verbal, violência emocional, nós não temos consciência das possibilidades que existem na nossa vida. Nós estamos inseridas dentro do olho do furacão e ali a gente não enxerga soluções, não enxerga possibilidades. Uma questão que eu quero trazer aqui é da importância de você saber o que você tem como valor na sua vida. E uma das coisas que hoje eu reconheço e percebo é que o meu maior valor era o sustento que Deus trazia para a minha vida, porque Ele guardou tanto a minha vida quanto a vida do Lucas e da Isabela de todas as situações perigosas que nós passamos. Ele guardou a nossa vida para que nós não tivéssemos perecido. E muitas vezes a gente também não tem consciência da dor que nós estamos sentindo. E por mais que aqueles 2 anos foram anos desafiadores, eu acreditava que eu poderia suportar, eu acreditava que eu poderia dar a volta naquela situação. E foram anos de muito sofrimento e de muitos desafios. A vontade e o desejo do divórcio, ele veio crescendo na medida em que a dor de permanecer lá se tornava maior a cada dia que passava.
Então hoje eu quero te fazer um questionamento. Como você imagina a sua vida daqui 5, 10 ou 15 anos, se você permanecer nessa situação que você está hoje? Como que você vai estar numa projeção de futuro daqui a algum tempo? Você vai estar melhor ou você vai ter se afundado ainda mais? Essa consciência, ela pode contribuir para você começar. Eu não tive suporte emocional, eu não tive apoio, eu não tive acolhimento, e isso fez a minha jornada ser muito mais desafiadora. Talvez, se eu tivesse tido todo esse suporte, a minha decisão teria sido antes. Hoje eu quero dizer para você que você pode receber suporte emocional, que você pode receber acolhimento, que você pode receber a contribuição que o seu momento de decisão requer. Durante todo esse relacionamento, tudo o que aconteceu foi muito cruel comigo. Essas cicatrizes, elas foram curadas ao longo do tempo. E a gente precisa ter a consciência que depois do divórcio existe uma jornada de transformação pela qual você vai ir passando gradativamente na medida em que você vai curando as dores, que você vai perdoando as situações que aconteceram e que você vai se transformando numa pessoa mais forte, mais resiliente e que quando olhar para trás vai dizer: eu superei, eu consegui, eu sou vitoriosa aqui. O fato de eu ter vivido um relacionamento com todas as situações que eu vivenciei, hoje me traz habilidades para poder contribuir na vida de outras mulheres. E isso se torna o legado que eu vou deixar no mundo, no processo de transformação, de acolhimento e de ajuda dessas pessoas que não sabem como mudar a sua vida. E eu desejo que você seja livre para escolher, que você seja livre para decidir qual vai ser o seu futuro, qual vai ser o seu destino. Independente de qual for a escolha verdadeira, ela vai fazer o seu coração arder, ela vai fazer você transbordar de alegria, ela vai fazer você ter esperança na vida, ela vai fazer você olhar no espelho e perceber a mulher grandiosa que você é, a mulher de valor que você é, a mulher que está aí dentro, escondida, sufocada, quiçá maltratada, quiçá numa condição que já não se reconhece mais quando olha no espelho. Se é que você está conseguindo olhar no espelho e encarar a sua vida da forma com que ela está acontecendo. Eu desejo que você encontre um caminho, eu desejo que você encontre uma possibilidade, uma alternativa. E se você perceber que eu posso ser contribuição para você nessa jornada, eu estou aqui, disposta a contribuir com o seu processo, disposta a pegar na sua mão durante essa jornada, para que você não precise fazer ela sozinha. Desejo alegria e prosperidade na sua vida e que as bênçãos que Deus tem para você, você possa se abrir para receber elas, porque quando Deus toca na nossa vida, tudo muda, toda a nossa vida se transforma e a gente encontra forças e encontra as possibilidades na jornada.